Olá a todos e todas que estão acompanhando aqui o programa O Rio na História, na Rádio Roquete Pinto. Edu Gomes aqui apresentando mais uma vez para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Niterói, falar um pouco sobre as perspectivas históricas ali do século XIX e século XX, e tendo como foco o esporte, né? O esporte que, de alguma maneira, a configuração do campo esportivo, do lazer da cidade, tentar compreender um pouco, de uma perspectiva histórica, como isso foi ocorrendo na cidade de Niterói, né? Para a gente conversar um pouco sobre esse tema, como tem sido recorrente aqui no nosso programa, sempre que a gente traz algum tema sobre alguma cidade, alguma localidade, o objetivo do programa é falar ou de alguma cidade do estado do Rio de Janeiro ou de alguma região, algum bairro, tendo um foco específico que vai variando de acordo com o nosso convidado, né? E hoje eu vou ter o prazer aqui de falar com meu amigo, antigo orientador de mestrado e doutorado, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do esporte, Laboratório de História do Esporte e do Lazer também da FRJ, o professor Vitor Andrade de Mello, que vai conversar um pouco com a gente aqui das suas pesquisas, das iniciativas que ele tem tido para falar um pouco sobre Niterói, como Niterói tem sido um pouco do seu objeto de estudo também, para pensar a história do esporte, onde o Vitor é um dos percussores e principais nomes, né, do campo a nível de Brasil e América Latina, né? Vitor, muito obrigado pelo aceite para a gente poder conversar aqui um pouco sobre esse tema tão caro e importante para os niteroenses e pessoas que pensam a história fluminense como um todo, né? Salve, Edu, salve, ouvintes. Eu te agradeço, Edu, um prazer enorme. Já desde pronto te parabenizar pela iniciativa. É uma super felicidade poder conversar contigo e também com os ouvintes, esperar que a gente tenha um bom papo aí sobre Niterói, essa cidade fascinante, antiga capital do estado do Rio de Janeiro. E bom, até os dias de hoje, uma das principais cidades aí do nosso estado. Sem dúvida alguma, né? A gente tem um público bem bacana assim de Niterói que participa, né? Tanto dos programas como da programação da Rádio Roquete Pinto como toda. A Roquete tem tido essa iniciativa de trazer essa característica de temas culturais que ligam à história, e esse programa é mais uma iniciativa nesse caso, né? E você citou Niterói como antiga capital, né? Do antigo estado do Rio de Janeiro, no contexto quando a cidade do Rio de Janeiro ainda era corte, depois capital, Distrito Federal no Brasil. Eu começo com uma indagação, uma pergunta que a gente pode problematizar, para a gente pensar como que era essa Niterói ali no final do século XIX, aquela transição do Império para a República, como que estava se configurando a cidade, para a gente depois também refletir um pouco de como vai ser a efetivação de um campo esportivo, né? Que a gente sabe, quando olha para a capital, que uma série de iniciativas já estão acontecendo, né? Niterói acaba sendo um espelho, tem singularidades também nesse processo que são inerentes somente a Niterói. Como a gente poderia classificar socialmente, né, e politicamente Niterói nesse cenário? Bom, a década final do século XIX foi uma década muito dura para Niterói. Niterói é uma cidade relativamente recente, né? Embora o seu primeiro núcleo populacional tenha surgido mais ou menos no mesmo momento onde surgiu o Rio de Janeiro, né? Niterói e Rio de Janeiro são filhos do mesmo fato histórico, que é a necessidade de defesa da América Portuguesa. Mas enquanto o Rio de Janeiro já nasce enquanto cidade, Niterói durante muito tempo ficou com um aldeamento, né? Até 1819, Niterói sequer era vila. Só em 1819 que Niterói é elevada à condição de Vila Real da Praia Grande, né? Até então, Niterói era conhecido como Bandas da Além, né? Sequer tinha um nome mais preciso, né? Assim, e somente com um ato institucional de 1834, 1836, é que Niterói acaba sendo elevada à condição de cidade no mesmo momento que é tornada a capital da província do Rio de Janeiro, né? O ato institucional cria o município neutro da corte, né? Quer dizer, dá uma autonomia administrativa para a cidade do Rio de Janeiro. Depois o Rio de Janeiro vai se tornar Distrito Federal, lá com a República, e aí Niterói, então, é elevada a cidade e se transforma na capital da província do Rio de Janeiro. O que acontece é que essa decisão foi sempre muito contestada por outras forças políticas do interior do Rio de Janeiro, notadamente pelas lideranças de Campos. Campos era uma cidade muito rica, né? Houve determinados momentos que somente o estado de Pernambuco produzia mais cana do que a cidade de Campos, né? Nenhuma outra cidade produzia tanta cana-de-açúcar quanto Campos, né? Então, Campos sempre teve uma tradição política muito forte, uma potência econômica muito forte,
Vamos lembrar que Campos teve um presidente da República, né? Lilo Peçanha, que era oriundo de Campos, chegou a ser presidente. Campos teve muitos presidentes da província, ou governadores. Né? Assim, então, a condição de capitalidade de Niterói sempre foi muito questionada. Não só pelo poderio econômico de Campos, mas também porque a gente tinha no interior uma cidade que, do ponto de vista simbólico, era muito forte, que era Petrópolis. Uma cidade que fora fundada pelo próprio imperador. Bom, quando a gente tem, então, a proclamação da República, quem assume a presidência da província é uma liderança de Campos, Francisco Portela. Né? Assim, e de cara já se entabula um debate sobre a retirada da capital de Campos, se apresentando duas cidades como principais candidatas. A capital de Niterói. Né? Apresentando duas cidades como candidatas, Campos e Teresópolis. Né? Da mesma medida, Francisco Portela dá um golpe que é muito duro para Niterói, que é separar São Gonçalo de Niterói. Em 1890, então, é fundado o município de São Gonçalo. Isso para Niterói um problema muito grande, porque grande parte dos recursos econômicos de Niterói vinham da agricultura de São Gonçalo. Né? Assim, uma agricultura que era muito forte, que era escoada, inclusive, pelos portos daquela região da Baía de Guanabara, o Porto de Neves, o Porto de Barreto, toda aquela região ali que era banhada por mar. Né? Então, isso, de alguma maneira, já enfraquece também economicamente a cidade, que já não era tão forte assim. Mas acho que o golpe final vai se dar com a revolta da Armada, em 1893 e 1894. Né? Num primeiro momento, né, os navios direcionam as baterias para o Rio de Janeiro. Né? Há uma interlocução, inclusive da representação diplomática no Rio de Janeiro estabelecido, e os navios simplesmente passam, então, a bombardear Niterói. Niterói foi uma cidade bombardeada, bastante atingida pelos movimentos da Revolta Armada. Imediatamente, a capital é retirada de Niterói e é passada para Petrópolis, né, já em 1893. Né, assim, então, a cidade perde, de uma vez só, né, o seu principal esteio econômico, ela perde condição de capital e ainda está sendo bombardeada numa revolta que tem origem da capital federal. Naquela época, a capital federal é Rio de Janeiro. Né? Assim, o que acontece é que um grupo de lideranças políticas de Niterói se porta de forma até mesmo surpreendente naquele momento, né? Entabula resistências à revolta armada, constrói um batalhão com gente que não tinha experiência em conflitos armados, né, para dar suporte às atividades do Forte de Niterói, né, os fortes, como a Fortaleza de Santa Cruz, o Forte do Gragoatá. Né, assim, e aí esse grupo acaba repelindo a invasão aqui dois revolucionários lá ligados à revolta da Armada. Esse grupo acaba saindo da Barra da Baía de Guanabara, indo para o sul do país. Os conflitos vão seguir lá na região de Nossa Senhora de Desterro, que hoje é Florianópolis, em função dos desdobramentos desse conflito. Né? Assim. Mas o que acontece é que chega em 1894, a cidade está bastante destruída, economicamente debilitada e sem a sua condição de capitalidade, que já vinha lá desde a década de 1830. Então, Niterói entabula uma série de movimentos, né, para tentar recuperar a sua pujança, né, assim, entre os quais, politicamente, tentar se articular para que a capital voltasse para Niterói, o que vai acontecer em 1903, né, e, do ponto de vista econômico, desenvolver na região do Barreto, na zona norte da cidade, uma zona industrial, né, que pudesse, então, de alguma maneira, substituir a perda da agricultura que tinha ficado para São Gonçalo, lá com a autonomia do município de São Gonçalo. Né, assim. Então, já no final do século, esses movimentos começam a fazer efeito, e no início do século XX, então, um pequeno lapso de tempo em relação ao que estava acontecendo no Rio de Janeiro, Niterói começa a passar por um processo de reforma urbana e começa, então, a recuperar a sua vitalidade, notadamente a partir do momento em que se tornou, de novo,
capital da província do Rio de Janeiro, em 1903. Não, perfeito. Ótimas considerações, Vitor, que você fez, e principalmente quando a gente pensa essa questão do século XIX e a rivalidade que foi se construindo para ver qual cidade, qual região estabeleceria esse poder enquanto capital, né? Porque Campos tinha, como você destacou, o poder econômico da produção, e se você olhava para a região serrana, Petrópolis, que veio a ser a capital, tinha todo o simbolismo por ter sido a cidade do imperador, e isso, de alguma maneira, tirava o foco de Niterói numa década, como você destacou, que foi turbulenta, principalmente também pela perda de São Gonçalo, que acaba sendo uma região que tinha uma produção muito grande, né? E aí você destacou, nesse final, que o retorno à capital de Niterói, de forma concomitante, começou a gerar também o desenvolvimento da região industrial ali, que vai pegar a área do Barreto, né? E aí eu me pergunto até que ponto isso foi importante para depois consolidar o que a gente vai visualizar enquanto um possível campo esportivo em Niterói. Porque quando a gente olha para a cidade do Rio de Janeiro, a gente vê que tem diferentes experiências na consolidação do campo esportivo na cidade do Rio, e muitas delas nascem dessa experiência fabril, né? Niterói teve experiências similares de ter o esporte, o lazer se desenvolvendo em espaços que não necessariamente tinham essa relação com as fábricas, mas em outras situações, como no caso do Barreto, aconteceu também de ter iniciativas. Como é que se deu nesse turbilhão de coisas, como o esporte pôde se agendar socialmente na cidade que estava ali, tentando recuperar um prestígio até então perdido, né? Perfeito, Edu. Bom, primeiro, quando eu era mais jovem, havia supostamente uma rivalidade entre Rio de Janeiro e Niterói. Os habitantes das duas cidades um pouco tinham brincadeiras e troçavam com o outro, né? Assim, isso era mais no conjunto assim, mais anedótico, porque do ponto de vista concreto, eu tenho defendido a hipótese, eu tenho defendido a tese de que não é possível pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro sem entender o desenvolvimento de Niterói, e nem pensar o desenvolvimento de Niterói sem entender o Rio de Janeiro. Né? Assim, o que eu chamo de experiência guanabarina. A Guanabara, ela foi não um polo de separação entre Niterói e Rio de Janeiro, né, mas um polo de ligação entre as duas cidades. Né? Só basta dizer que em 1835 a gente já tem um serviço regular de barcas estabelecido entre as cidades. Né? Assim, então, as cidades elas sempre foram muito mais integradas do que, de fato, oponentes. A grande rivalidade era Campos e Niterói. Né? Assim, o Rio de Janeiro e Niterói, ao contrário, tem um diálogo o tempo todo. Eu não trabalho nem com a ideia de oposição, nem de complementariedade. Eu trabalho com a ideia de diálogo. Elas têm uma experiência que é muito integrada. E o campo esportivo permite a gente ver isso claramente. Né? Assim, e permite, inclusive, ver por que é difícil, em determinado momento, você ter Niterói se estabelecendo com um campo esportivo absolutamente independente do Rio. Porque, na verdade, nunca houve. Vai haver depois, no decorrer do século XX. Mas no século XIX, as instâncias do campo esportivo em formulação das duas cidades estão atuando em conjunto na Baía de Guanabara. Então, desde a primeira regata organizada em 1851, que a gente tem até uma litografia bonita, você tem gente de Niterói participando. Né? Assim, então, todos os movimentos do remo e do turf, que foram os esportes pioneiros, você vê niteroenses participando com cariocas no mesmo cenário de formulação do campo esportivo. Só para você ter uma ideia, mais tarde, quando você for formar a Federação Fluminense de Remo, né, isso já na década de 1920, a sede da Federação Fluminense de Remo vai ser Campos. Não vai ser Niterói, embora Niterói fosse a capital. Porque os clubes de Niterói estão todos participando da Federação Brasileira de Sociedade de Remo, que é do Rio de Janeiro. E não estão participando como coadjuvantes, estão participando como protagonistas. Né? Em grande parte desses movimentos, o primeiro campeonato melhor organizado de remo, organizado em 1895, foi feito no Rio de Janeiro, mas vencido por uma guarnição do Gragoatá. Então, o tempo inteiro você tem uma integração muito grande entre as instâncias do campo esportivo do Rio de Janeiro e de Niterói, de tal maneira que, por vezes, Campos é que vai tomar a iniciativa de buscar, então, uma
uma sociedade que seja mais diretamente ligada à experiência da província. Aconteceu com o Automóvel Clube também. Né? A ideia do Automóvel Clube era você ter o Automóvel Clube do Brasil no Rio de Janeiro e você ter um Automóvel Clube para o Estado. O Automóvel Clube do Estado do Rio de Janeiro foi fundado em Niterói, mas 3 anos depois foi para Campos. Porque, na verdade, todo mundo de Niterói frequentava o Automóvel Clube do Brasil. Então, essas cidades elas estão o tempo inteiro em diálogo e é importante entender como é que a história das duas cidades elas estão dialógicas, uma interfere na outra. Né? Assim. Então, não é surpreendente também que quando você estabelece aquela zona industrial, aquele parque fabril na região do Barreto Neves, né? Você pegava ali Neves da São Gonçalo a e chamada Barreto... Manchester Fluminense. Né? Exato, isso é uma coisa impressionante. Né? O Barreto chegou a ser o maior bairro fabril do Brasil. Né? Hoje, às vezes, a gente esquece disso. Sim. Né? Mas tem que lembrar que aquela região ali foi importantíssima, e não é por acaso que o Partido Comunista nasce em Niterói. Né? Porque você tem que a insurreição anarquista tivesse vários movimentos importantes aqui em Niterói, porque você tem um parque fabril muito grande. E aquela região, há que se dizer, já tinha uma tradição esportiva anterior. O primeiro clube de atletismo de Niterói surge do Largo do Barreto. É o Clube Atlético Brasileiro. Assim, o Clube de Regatas Fluminense era um clube de regatas que também estabelecido naquela região, perto da Igreja de Santana, hoje, onde o ponto de 100 réis. Né? Vamos lembrar que aquilo tudo hoje é um aterro. Né? O mar batia na beira ali da Igreja de Santana. Né? Quem olha hoje aquela subida para a ponte, né? Talvez não consiga vislumbrar o quanto foi aterrada toda aquela região de Niterói. E aí, então, com a organização das muitas fábricas naquela região, a gente também vê florescer um enorme movimento operário agremiativo. Bandas de música, sociedades sociais e clubes esportivos. Né? Então, uma das grandes rivalidades do futebol niteroiense foi entre os clubes de fábrica daquela região. Né? O Barreto e o Byron. Um ligado à Fiat Lux e outro ligado à Companhia Manufatura Fluminense. E é uma pena, porque a Companhia Manufatura Fluminense está lá em pé ainda. Inclusive, está lá o estádio de futebol, onde os jogos que movimentavam essa rivalidade naquela região. Então, também houve não só uma experiência importante fabril ligada ao esporte, como essa experiência se integrou com a experiência fabril das fábricas do Rio de Janeiro. Então, a gente tem o Bayern jogando contra o Aliança, que era o time da fábrica Aliança. A gente tem os clubes de fábrica de Niterói jogando com os clubes de fábrica da região da Gávea, Jardim Botânico, que era um bairro operário, antes de ser esse bairro de elite, que é nos dias de hoje. Então, também no futebol, né, a gente vê essa integração e talvez isso a gente ajude a entender um pouco por que no dia de hoje a gente não tem um clube de Niterói que seja que tenha tanto destaque no cenário futebolístico. Né? Ao contrário dos clubes de campos, né? Que a gente teve o Americano, a gente teve aqui o Canto do Rio, né? Que ainda existe e que em determinado momento foi importante, mas em geral os clubes de Niterói acabavam jogando nos campeonatos, embora houvesse os campeonatos de Niterói, né, assim, em determinado momento houvesse os campeonatos da província do Rio de Janeiro. Né, mas, em geral, o Rio de Janeiro ele faz isso. Né, ele acaba atraindo um pouco as iniciativas ao seu redor. Né, então, a gente acabou de ter o concurso de escolas de samba do Rio de Janeiro, né, assim, e quem ganhou foi uma escola de Caxias. E quem ficou em segundo lugar foi uma escola de Nilópolis. Né, e uma escola de Niterói em terceiro lugar. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro acaba sendo essa grande massa, né, assim, que atrai muitas iniciativas ao seu redor, entre as quais as iniciativas niteroienses. Perfeito, Vitor. E é muito legal essa relação que você estabeleceu, por exemplo, o Partido Comunista, que inclusive é centenária nesse ano, né, da criação do partido, essa relação
da criação ter sido em Niterói com o fato de se ter esse movimento operário que estava sendo gerido, né? E essa relação, quando você veio falando agora, eu pensei, inclusive, nas escolas de samba também. Niterói, inclusive, existe um desfile, em alguns momentos na história deixou de, principalmente dos anos 90 para 2000, deixou de existir, depois retornou, mas Niterói tem, organizado pelo poder público da cidade, o seu próprio desfile de escola de samba, né? Que inclusive atrai escolas de São Gonçalo para participar também, só que as principais acabam desfilando no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é como se fosse, não, para você dar um salto a mais, você vai para onde se tem mais destaque, e esse mais destaque não necessariamente acaba sendo visto como algo, porque Niterói é pior, mas porque tem essa relação mesmo de quase intrínseca entre as duas cidades, desde os primórdios, como você está destacando. Isso vai para o esporte, isso vai para a cultura, isso pode ser visto no carnaval. A Viradouro foi a terceira colocada, tinha sido campeã no carnaval anterior. A Cubango já disputa os carnavais do Rio de Janeiro há um bom tempo também, então isso explicita um pouco dessa relação. E aí eu faço uma pergunta. Isso seria... Qual a influência que a questão geográfica tem nisso, né? No sentido da proximidade das duas cidades, que em alguns momentos você acaba... Para quem vem de fora e não conhece essa divisão do Rio de Janeiro, pode até se confundir até que ponto Niterói é ou não outra cidade, porque é tão próximo e tem características também similares em alguns pontos, com a questão das praias e tudo mais. Então, até que ponto a questão geográfica favoreceu para esse estreitamento de laços e, ao mesmo tempo, as relações políticas, sociais, culturais? E se em Niterói, esse discurso da modernidade que aparece no Rio, que vai gerar, inclusive, os contrapontos entre o turf e o remo, que são os esportes pioneiros, se Niterói vai ter algum movimento similar, se vai beber da mesma fonte da capital, ou se vai ter alguma singularidade? Então, Edu, eu acho que geograficamente essa é a grande questão que une cidades, né? Assim, eu costumo brincar dizendo o seguinte: a gente diz que a região dos lagos começa em Maricá, né? Assim, a região dos lagos começa na Barra da Tijuca, né? Ela vem pela Barra da Tijuca, passa pela Lagoa Rodrigo de Freitas, que também tem uma composição lagunar, por Sim. Todas aquelas praias do centro do Rio, aquelas lagoas do centro do Rio de Janeiro que foram aterradas, né? Assim, pelas duas lagoas de Niterói, Piratininga e Itaipu, né? E só depois Vem Maricá, né? Então, quer dizer, assim, na verdade, a gente tem mais relações geográficas do que a gente imagina. Inclusive, a grande pergunta que é feita no início das duas cidades, quer dizer, uma como cidade, outra ainda como aldeamento, é por que foi ocupado o Rio de Janeiro e não Niterói? Se a questão era a preocupação da defesa da entrada da Baía de Guanabara, né? Assim, então, existem algumas hipóteses. Uma delas que me convence tem a ver com as condições geográficas. O Rio de Janeiro tem mais área de planície do que Niterói, né? O Rio de Janeiro tem mais água do que Niterói. Niterói, inclusive, durante muito tempo, teve um problema de captação de água. Niterói não tem captação de água dentro do município, a água vem toda de fora, né? E, por incrível que pareça, que a gente não conhece, o sol em Niterói é mais inclemente do que no Rio de Janeiro. Então, você tem uma ocupação do Rio de Janeiro que tem a ver com as condições geográficas, né? Assim, mas essa experiência histórica que deu origem às duas cidades também acaba, no decorrer do tempo, estabelecendo um elo de ligação via Baía de Guanabara, né? Então, eu acho que a gente tem uma formação identitária que é muito curiosa, porque a gente tem a identidade carioca, né, a identidade niteroiense, e a gente tem essa identidade guanabarina, que é fruto desses idas e vindas que a gente tem no decorrer da história. Até porque Niterói tinha, como ainda tem, uma peculiaridade que dificulta a estruturação de um mercado de entretenimentos. Ela tem uma população menor, né? Então, se hoje a gente tem que, imagina, né, você tem no Rio de Janeiro hoje quase 7 milhões de pessoas, e você tem em Niterói 500 mil pessoas, menos de 500 mil pessoas. Assim, obviamente que o mercado de entretenimento dessas 7 milhões aqui, ele é mais atrativo do que esse aqui de 500 mil. Ainda mais que esse aqui de 500 mil lida com uma outra cidade aqui do lado, que é São Gonçalo, com 2 milhões de pessoas aqui. Então, Niterói fica espremidinha entre dois gigantes de tamanho e um gigante de tamanho que é o Rio simbólico, que é o Rio de Janeiro. A despeito disso, no decorrer da história, Niterói conseguiu construir uma identidade própria que também se soma à identidade guanabarina. Então, por isso, se você quiser entender a identidade niteroiense
como oposição à identidade do carioca, esse movimento é falho. Assim, porque a identidade do niteroiense ela tem a ver com essa relação estabelecida com o Rio de Janeiro e vice-versa, e do Rio de Janeiro com o Niterói. Esse não é só um movimento de ida e vinda. Por isso que há também, por essas questões culturais e materiais, há uma integração entre as estruturas de entretenimento das duas cidades. Então, quando você organiza o teatro em Niterói, você não consegue, no século XIX, você não consegue movimentar o teatro só com a população de Niterói, porque a população é muito pequena. Então, o que você tem que fazer? Oferecer barcas especiais saindo do Rio de Janeiro. Então, todas as iniciativas têm as barcas, a barca para ir e a barca para voltar. E você vai vender junto, então, para o pessoal do Rio de Janeiro, não só o teatro, mas um passeio à bela cidade de Niterói, que vai ganhar aí o seu primeiro epíteto, que é de Cidade de Sorriso. Então, Cidade de Sorriso vem dessa capacidade ou dessa representação de que o niteroense recebe bem que vem de fora. O segundo epíteto tem a ver com a Revolta da Armada, que é a cidade invicta. Então, quer dizer, todos os movimentos das duas cidades elas tiveram peculiaridades que têm a ver com o que cada cidade tem própria, mas elas têm muito em comum o quanto que as cidades se integram. Então, o caso do fenômeno esportivo ele é plenamente ajustado a isso. Assim, também em Niterói, o esporte foi mobilizado como um fator de construção, de adesão ao ideário imaginário da modernidade, mas com as suas peculiaridades. Por exemplo, eu tenho até um artigo que trata disso. O remo ele tem um corte no seu desenvolvimento entre 1893 e 1894, com a reforma da Armada. Quando, em 1895, ele volta a recrudescer, ele já está sendo organizado lá desde 1870 em Niterói. Assim, há um corte em 1893 e 1894. Em 1895, ele volta com força, com dois clubes importantes, fundados no mesmo ano, o Gragoatá e o Icaraí. Como é que a imprensa representa os remadores? Que estão conseguindo vitórias nos campeonatos do Rio de Janeiro. Representam como continuidade da tradição marítima da cidade. Os bravos niteroienses, que sempre enfrentaram o mar, inclusive repeliram os revoltosos da Armada, continuam manifestando o seu brio, assim, a sua honra nas vitórias náuticas. Então, é muito interessante como a imprensa de Niterói faz essa transposição. Elege o remador como o novo herói dessa cidade que está renascendo e precisa, então, fortalecer-se identitariamente. Então, é um pouco esse exemplo. Assim, o remo de Niterói está integrado na ideia de adesão à modernidade, a adesão à ideia de civilização em progresso, está integrado ao Rio de Janeiro, às ações do Rio de Janeiro, mas tem a sua peculiaridade que tem a ver com os movimentos próprios da cidade. Assim. Essa cidade é fascinante, essa cidade que agora eu estou morando em Niterói. Eu estou morando em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, eu acho essa cidade fascinante. A história dessa cidade é fascinante, assim, porque não é fácil construir uma identidade quando você tem um monstro como o Rio de Janeiro do lado. O Rio de Janeiro tem uma força simbólica muito grande. E a despeito disso, a história de Niterói mostra como foi possível integrar e, ainda assim, construir uma peculiaridade, um jeito de ser próprio, um discurso sobre um jeito de ser próprio. Não, perfeito. E é interessante a sua fala nesse sentido, Vitor, porque o Rio tem uma força não só a nível local, mas sempre teve uma força de representação nacional. Isso transforma ainda mais a narrativa numa perspectiva muito maior do que poderia se pensar a priori. Niterói, como você destacou, mesmo assim conseguiu não só manter o diálogo, como em alguns momentos também trazer suas particularidades. E uma das coisas que a gente, ao analisar a bibliografia, os estudos sobre a história do Rio de Janeiro, notadamente sobre a formação do campo esportivo carioca também, a gente percebe que tem uma influência muito grande, uma influência britânica, tanto na questão fabril, que a gente já destacou um pouco, porque tem esse avanço das fábricas em diferentes espaços da cidade que vão também se consolidar diferentes formas de agremiações, movimentos por parte das diferentes classes que ali se enquadravam. Mas na construção de clubes mesmo, Niterói tem clubes que, de alguma maneira, vão estar intrínsecos a isso. O exemplo mais clássico talvez seja o do Rio Cricket,
E a gente é engraçado que a gente falou, trazendo para o tempo presente, o quanto hoje Niterói não tem essa representação de equipes de futebol ou de outras modalidades que poderia ter mais competitividade até comparado ao Rio e outras localidades, acaba que não tem porque acabou, no caso do futebol especificamente, né, tendo o Rio como modelo no sentido das equipes que já estão lá pela proximidade, pelas relações que estavam intrínsecas. O Canto do Rio, como você destacou, teve um sucesso em determinados momentos, né? Mas hoje fica nessas idas e vindas de retornar ao profissionalismo e tudo mais. Só que no passado, essa presença britânica, acredito eu, teve a sua representatividade, né? E o Rio Cricket é um clube que existe até hoje com muita força na cidade, por exemplo, e é originário do Rio. Então, como que a gente poderia fazer essa relação? Será que foi tão forte quanto no Rio? Não foi tão forte? Teve também essa singularidade? Mas como que os britânicos se incluíram, né, nesse movimento? Edu, essa é uma excelente pergunta, né? Assim, é importante entender que Niterói teve várias colônias de estrangeiros, né? Não só de britânicos, né? Assim. E os movimentos foram bem similares também ao Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio Cricket, o primeiro Rio Cricket é fundado em 1874 na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e depois ele vai ocupar um terreno em frente ao Palácio Guanabara, né? Assim, bem em frente tem a Rua Paissandu, né? Então, quem olha do Palácio Guanabara, na Rua das Laranjeiras, né? Não, ali é Pinheiro Machado, na Rua Pinheiro Machado. Né? Quem olha de frente do Palácio Guanabara para Paissandu, hoje, no seu lado direito, onde está bastante ocupado por casas, ali foi o Rio Cricket durante muito tempo. Né? Até a década de 20, o Flamengo chegou a jogar naquele campo de futebol. Né? Então, imagina como ficava ali movimentado. De um lado, o Estádio das Laranjeiras e do outro lado, o Flamengo. Né? O que acontece aqui com a República, aquele terreno pertencia à família imperial, pertencia especificamente ao Conde D e à Princesa Isabel. Né? Com a República, há um certo movimento de todo o patrimônio do Império passa para as mãos do governo republicano. O governo republicano bota um aluguel para eles continuarem ali o Rio Cricket, mas obriga a ter também clubes de brasileiros naquele espaço. E aí você tem o Clube Brasileiro de Cricket ali, naquele espaço. Aquilo, de alguma maneira, incomoda um pouco os britânicos pela dinâmica dos dois povos em organizarem. E aí, então, os britânicos acabam criando um novo clube. Né? Então, não é o mesmo cricket, né? O Rio Cricket é um outro clube. Né? O Rio Cricket de Niterói é uma outra experiência, que é desdobramento daquela experiência do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro vai ser fundado o Paysandu Cricket Clube. E esses dois clubes vão acabar, inclusive, tendo os primeiros jogos de futebol melhor estruturados do Rio de Janeiro. Né? Os primeiros jogos do Rio de Janeiro, na verdade, foram em Niterói. Mais um exemplo dessas experiências. Né? Assim. Agora, veja que curioso, a gente sempre fala do exemplo do Rio Cricket, mas a gente esquece do exemplo do iatismo. Né? O Yacht Clube brasileiro é impressionante, porque ele é criado no Rio de Janeiro, na Praia da Saudade, na UCA. E depois ele se transfere para Niterói. Então, o clube se transfere todo de uma cidade para outra. Né? Assim. E aqui ele acaba sendo frequentado por gente das colônias britânica e alemã, né? Que havia uma colônia de alemães muito, muito grande aqui em Niterói. Até 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial. Né? E a convivência fica difícil entre eles ali dentro, até porque eles estavam lá em lados opostos. Né? Assim, então, os britânicos saem e vão fundar um outro clube, que é o Rio Yacht Club, que agora é o Sailing. Né? Assim, o Sailing já vai lá para a região onde ele está hoje, mas o Yacht Club do Brasil, ele se estabelece exatamente do lado ali daquela estação da Cantareira, perto da Igreja de São Domingos, onde hoje é aquele CIEP ali em frente à UF. Né? Só depois é que ele vai para lá, do lado do Rio Sailing. Né? Assim. Então, também, esse é mais um exemplo de como houve similaridades na organização do campo esportivo das duas cidades. O Rio de Janeiro também, a participação de estrangeiros foi muito importante, notadamente de britânicos,
né? E Niterói também a gente tem esse movimento ainda que mais restrito. Por exemplo, Niterói teve 2 clubes de turf. Um pequeno em Icaraí, que não foi muito para frente, e o Hipódromo Guanabara, que foi uma experiência mais longínqua, em Neves, mas quando Neves ainda era parte de Niterói e não de São Gonçalo. O Hipódromo Guanabara ele é uma iniciativa eminentemente de nacionais, né? Assim, ao contrário dos clubes pioneiros do Rio de Janeiro, que havia muita presença de britânicos ou de estrangeiros, né? Assim, então, mais uma vez, a gente vê esses movimentos de que há similaridades, mas há peculiaridades, né? Assim, há coisas em comum e coisas articuladas, mas cada cidade também tem a sua maneira específica que tem a ver com as suas questões contextuais, né? Assim, notadamente, acho que o principal é sempre a restrição da possibilidade de público. Não há campo esportivo, como não há campo do entretenimento que viva sem público, né? Ele precisa de público para ter, de alguma forma, o lucro que mantém o espetáculo em movimento, né? Esse Niterói sempre teve que lidar com o fato de que tem muito menos gente do que o Rio de Janeiro, né? Então, portanto, tem que criar estratégias para poder integrar essa experiência a uma experiência que lhe traga maior viabilidade financeira, maior viabilidade econômica. O Hipódromo Guanabara foi isso. O Hipódromo Guanabara começa a estabelecer barcas especiais do Rio de Janeiro. Os clubes do Rio de Janeiro fechavam no verão. Eles abrem para corridas no verão, para de alguma forma, não serem oponentes ou serem concorrentes da experiência do Rio de Janeiro, mas, de alguma forma, dialogarem à busca de uma experiência em comum, né? Isso que eu chamo de experiência guanabarina. Não, perfeito, Vitor. E é interessante você destacar essa questão do iatismo, né, da transferência do clube, a experiência do Rio Cricket, que, como você disse, tem características, não é necessariamente uma transferência do clube, mas a criação de uma nova experiência, mas que vai gerar até essa singularidade pelo pioneirismo, né, do Paysandu do Rio Cricket. Recentemente, inclusive, teve um jogo, os 2 clubes não têm mais futebol profissional já há muito tempo, né? Na verdade, o futebol no sentido de prática, né? Porque o profissionalismo, eles acabam bem antes de disputar a competição, bem antes do profissionalismo em si, né? Mas eles fizeram um jogo comemorando esse centenário do primeiro jogo entre as 2 equipes, né? E existem obras que são retratadas um pouco falando sobre a história do Paysandu, a história do Rio Cristo, Paysandu que inclusive é campeão carioca em 1912. E isso demonstra um pouco, quando a gente vai vendo, essas ligações que tem na história das 2 cidades, mas ao mesmo tempo a gente conseguir levar agora para o nosso ouvinte, pensando um pouco a história de Niterói, também o quanto Niterói tem as suas próprias peculiaridades, as suas próprias formas de lidar e entabular questões com essa proximidade com a capital, que era o Rio de Janeiro, que, como você disse, tinha uma magnitude muito grande de entabular questões, de construir narrativas, de construir simbolismos a nível local e nacional. Mas Niterói, de alguma maneira, foi conseguindo lidar com isso, né? E a gente conseguiu aqui. Nossa, se tivesse mais tempo, a gente poderia debater, com certeza, muitos outros assuntos, mas acho que deu para a gente perspectivar um pouco, né? Sem dúvida alguma, a gente vai voltar ainda, Vitor, a te perturbar para futuras oportunidades, quem sabe a gente comentar outras questões, seja do Rio, seja de Niterói, seja de Campos, porque a gente está aqui nessa iniciativa de sempre tentar falar um pouco sobre a história do nosso estado, das localidades que remetem ao estado do Rio de Janeiro e sempre trazendo algum objeto de pano de fundo para a gente pensar de uma maneira mais precisa, né? Então, te agradecer desde já, muito obrigado e dizer que foi um prazer contar com sua participação aqui hoje. Prazer todo meu, Edu. Obrigado pelo convite e conte sempre comigo. Espero que os ouvintes aí apreciem esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Um abração grande. Um abraço grande também. E você que está ouvindo aqui o Rio na História, não deixe de acompanhar o nosso programa, que está no YouTube, está nos tocadores de podcast da Rádio Roquete Pinto, sempre semanalmente trazendo um convidado diferente para falar de alguma cidade, alguma região, algum bairro da cidade ou do estado do Rio de Janeiro, tentando perspectivar questões históricas, também questões culturais que remetem à história do Rio de Janeiro e assim levar para você que vivencia o estado, mas muitas das vezes não conhece muito, às vezes, da história da sua localidade, da sua identidade local. A gente vai tentar aqui trazer um pouco dessa iniciativa de reviver um pouco da história
fluminense, carioca, e que possa ser também um caminho para a gente debater propostas de futuro para o nosso estado, né? Um grande abraço a todos, até a próxima e vamos que vamos.